Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar do formato teórico de porcentagem. Bom, então a porcentagem tem duas importâncias dentro do nosso estudo. Uma delas é a questão prática de que no comércio, enfim, no aspecto financeiro da vida cotidiana, a porcentagem sempre está envolvida, seja num desconto de um valor de um produto em uma promoção, seja o acréscimo percentual em cima de um valor a respeito de um atraso. Então, sempre a porcentagem ela se envolve muito no trato diário, em pesquisas de preferências ou pesquisas de dados estatísticos. A notação percentual ela é sempre muito utilizada porque ela remete a uma interpretação mais tranquila e mais intuitiva, já que se relaciona à quantidade 100. Bom, então tem aí várias aplicações, no dia a dia a respeito da porcentagem. Aqui ele coloca, inclusive, que quando eu antecipo uma parcela, eu posso receber um desconto percentual, assim como quando eu faço um atraso do pagamento, eu posso também receber uma espécie de multa percentual. E é interessante que domine a técnica percentual para verificar se esse desconto não está sendo muito aquém do que deveria, ou se o juro colocado no pagamento se não está sendo de forma abusiva. Por que se trabalha porcentagem e com esse nome porcentagem? A porcentagem vem de porcento, porcento. E a palavra cento significa 100, botei centro. A palavra cento significa 100 unidades. Então, se eu estou relacionando porcento, eu estou relacionando por 100. Então, é uma razão, é uma grandeza relativa à quantidade 100. E essa quantidade 100 ela é utilizada porque o nosso sistema de numeração, sendo ele decimal, tem 10 símbolos, de 0 a 9, e as classes são organizadas de 10 em 10. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas uma centena, 10 centenas formam um milhar e assim por diante. Então, essa facilidade de manipulação com a base 10 faz com que a porcentagem relacionada à quantidade 100 seja mais fácil de ser interpretada, de ser entendida. Então, por isso que se usa essa quantidade 100, porque ela é muito intuitiva. E aí dá um exemplo dessa intuição nessa situação, dizendo que em uma loja, por exemplo, o item blusas corresponde a 70% das mercadorias. Então significa o quê? 70% das mercadorias são blusas. Isso significa que a cada 100 mercadorias, 70 são blusas, O restante são outras mercadorias, bolsas, sandálias, camisetas, calças, enfim. E aqui eu ainda tenho os três formatos para linguagem percentual. Eu tenho a porcentagem propriamente dita, com um símbolo tracinho com duas bolinhas. Eu tenho aqui a notação fracionária e aqui eu tenho a notação decimal. Todas elas representam a mesma coisa. Então, 10% é 10%, 10 por 100. Esse 10 por 100, inclusive, eu posso simplificar por 10 e aí eu tenho aí 1/10. Dividindo 1 por 10 ou 10 por 100, eu encontro o 0,1, que é o formato decimal dessa porcentagem 10%. 50%, que é a famosa metade, é 50 de 100, logicamente por ser metade. 50 de um grupo de 100 é a metade. E aí então eu tenho esse formato fracionário, e se eu divido 50 por 100, antes até simplificando, eu tenho 5 de 10, dividindo eu consigo 0,5, então 0,5 é a notação decimal para a porcentagem 50%. E 80%, da mesma forma, 80 num grupo de 100. Então, esse aqui é o formato fracionário, um dos formatos fracionários para 80%. Posso ainda
cancelar zeros, eu tenho ainda 8 para 10. E se eu simplifico por 2, eu tenho também 4 para 5. Então, se num grupo de 5 itens eu seleciono 4, eu estou selecionando 80% desses itens. 4 de um grupo de 5 é o mesmo que 8 de um grupo de 10, que é o mesmo que 80 de um grupo de 100, ou seja, 80%. E a divisão de 4 por 5, ou 8 por 10, ou 80 por 100, resulta 0,8, que é a notação decimal para 80%. Aqui nós temos algumas aplicações no cotidiano. Primeiro é a questão de dobro de valor, ou triplo de valor, ou quádruplo de valor em relação ao aumento percentual. Então, o exemplo que ele coloca aqui na lâmina é que se eu tenho um item, um produto, um saquinho de pipoca que custa 50 centavos, então isso aqui é o valor de custo, e eu revendo esta pipoca por R$1, eu estou aqui dobrando o valor de 50 centavos para R$1. E aí o aumento relativo a esse dobro corresponde a 100%. Mas é muito comum que se ouça dizendo que o aumento foi de 200%. Porque houve o dobro, então já tinha 100% e agora eu fico com 200%. Na realidade, o valor final, realmente, R$1, ele é 200% de 50 centavos. Mas o que nos interessa aqui é o aumento que foi incidido. O aumento foi de 50 centavos. Eu tinha 50 centavos num formato inicial, tive mais um aumento de 50 centavos e fiquei com R$1. Então, nota que esses 50 centavos, ele é igual ao que eu já tinha. E esses 50 centavos, ele é o aumento. Então, ele é igual ao que eu já tinha 100%, logo, o aumento é de 100% e não 200%. Da mesma forma que se fosse o quádruplo. Então, imagina que eu tenha aqui o mesmo custo, 50 centavos, só que agora eu vou fazer a venda por R$2. Então, esse R$2 é o quádruplo de 50 centavos. Então, se pensa, então aumentou 400%. Não, o aumento foi de R$1,50. O aumento foi de R$1,50. E esse R$1,50, em relação ao que eu já tinha, é o triplo. Então, isso confere um aumento de 300% e não 400%. Então, se duplica é aumento de 100%, se triplica é aumento de 200%, se quadriplica é aumento de 300%, se quintuplica é aumento de 400% e assim por diante, porque eu parto do 100%, ok? Então, isso aqui é o que se refere a este parágrafo. Diz aqui ainda a respeito da importância da porcentagem no sentido de aumentos, né? Se eu tenho alguma coisa que custa R$10 e passa a ser vendido por R$30, o aumento ele é muito expressivo, um aumento muito grande, um aumento grosseiro de 10 para 30. Então, esta elevação me torna, como ele está colocando aqui, um susto, né, neste aumento, porque eu tenho um relativo aumento de 20 em relação ao 10. Claro que esse aumento de R$20, olha só, se eu tenho uma partida de R$10, eu tenho um valor que é R$10, e ele passa a custar R$30, o aumento foi de R$20. E é um aumento bem expressivo, é um aumento grande, de 10 para 30. Existe aqui o triplo
do valor, então a gente viu anteriormente que isso se refere a aumento de 200%. Então, nota que o aumento de R$20, ele se refere a um aumento de 200%, de 10 para 30. Agora, se eu tenho uma outra mercadoria, que ela custa, em vez de R$10, ela custa R$1.000, e eu vou fazer uma cobrança, vou fazer um aumento para R$1.020, observa que aqui também foi sobreposto um aumento de R$20. Mas nota que a minha surpresa não seria tão grande quanto no caso anterior, embora seja o mesmo valor absoluto, R$20. Então, esses R$20 nesse R$1.000, ele representa bem menos percentualmente do que R$20 em R$10. Então, aqui o aumento ele é bem menor, então eu ficaria, vamos dizer assim, menos assustado com esse aumento, embora seja o mesmo valor, R$20. Então, R$20 sobre R$1.000. Se fosse R$10, sobre 1.000, olha o que eu consigo. Cancelo 0, eu tenho 1 para 100, eu tenho 1%. Então, se fosse um aumento de R$10 em 1.000, seria 1%. Como R$20 em 1.000 é um aumento de 2%. Então, o aumento aqui foi de 2%. E por se tratar de um aumento mais baixo, não me causa tanto espanto. Aumento foi, nesse caso, de 2%. Então, observa que o mesmo valor, R$20, ele pode tanto percentualmente oferecer uma porcentagem maior quanto uma porcentagem menor. Depende da referência que eu utilizo. E aqui eu tenho um exemplo bem interessante que diz que no anúncio de uma certa loja, o valor de cada peça no atacado custa R$8. E quando eu compro este mesmo produto no varejo, ele aumenta para R$10. Isso é típico, né, de lojas que vendem em atacado. Se tu compra em quantidade, compra em caixas, compra em lotes, tu paga um valor menor. Se tu compra por unidades, compra uma quantidade menor, tu vai pagar mais caro. Então é isso que está sendo colocado aqui. E aí pergunta qual é o desconto proporcionado na compra do atacado. Bom, se é desconto, é diminuição, e esse desconto é de R$2. Como é que eu chego nesses R$2 de desconto? Eu tinha o preço de R$10 no atacado, ganho um desconto de R$2 e vou pagar R$8. Então, aqui está o desconto. E aí eu preciso fazer o cálculo percentual do que esse 2 representa. Bom, então esse 2 vai ser calculado percentualmente sobre quem? Sobre os 10. Então, via de regra, quando tu precisar da referência para o cálculo percentual, e existe aí variação de preço, de altura, ou de peso, de temperatura, enfim, quando existe variação de valor, o valor mais antigo, o valor primeiro, via de regra, é considerado 100%. Então, essa é a técnica que eu vou usar aqui. Então, eu vou dizer que 10 é o 100% e vou calcular esse 2. Para calcular percentual, eu posso fazer uma espécie de regra, que é o valor do qual eu quero calcular a porcentagem, o valor ao qual eu quero encontrar o valor percentual. Então, é o valor sobre a minha referência, sobre o total, né? Valor sobre o 100%. Então, o valor sobre o total, sobre a minha referência. E aí eu multiplico por 100 para a linguagem percentual. Então, isso aqui é uma espécie de modelo para calcular porcentagem das coisas. Então, fazendo isso, valor é 2, que é o que eu quero, sobre o total, lembra? Eu vou usar o 10, que é o valor mais primitivo,
Então, sobre 10 e multiplico por 100. Posso cancelar aqui, ó, 0 e 0. E aí fico 2 vezes 10 sobre 1, 2 vezes 10, 20. Logo, eu tenho aí um desconto de 20%. Quer dizer, esse 2 se oferece como um desconto de 20%, já que é 2 sobre o 10 que eu pagaria. Agora aqui eu tenho uma outra situação. E se fosse o contrário? E se eu quisesse comprar no varejo e não no atacado, eu teria um aumento proporcional. Aqui foi um desconto ofertado. Agora aqui vai ser um aumento incidido. Como é que eu posso pensar nesse aumento? Bom, o aumento é dado de 8, que era o preço no atacado, somando com 2, que vai ser o aumento absoluto, e o preço 10. Então, observa que nesse caso, o valor mais primitivo, o valor primeiro, é o 8. Então, esse 8 aqui é que eu vou considerar como sendo 100%. E aí eu uso aquela regrinha ali, eu vou repetir, ó, o valor divide pelo total e multiplica por 100. Isso já vai te fornecer direto a porcentagem. Então, vamos ver se isso dá certo. O valor, de novo, R$2. Agora, sobre o total, que é o 8, e vezes o 100. 2 por 8, eu posso aqui haver uma simplificação, isso vai dar 1/4. E aí, 1 vezes 100 dá 100, 100 sobre 4, que dá 25. Então, eu tenho aí um percentual de 25%. Então, nota que o 2 sobre o 10 foi de 20%, e aí foi um desconto. Enquanto que o aumento, nesse mesmo 2 para o 8, foi de 25%. Ok? Então, isso, de certa maneira, né, reforça essa ideia de que o mesmo valor aqui, ó, ele pode assumir porcentagens diferentes dependendo da referência a qual tu utiliza. Ok? Essa lâmina vai tratar sobre o uso de taxas para dar aumento percentual ou desconto percentual. Então, ele inicia assim. Parece-lhe estranho o fato de multiplicar 1,3 para saber o preço final de um produto após um aumento de 30%? Então, ele está me dizendo que se eu pego um produto com preço P e multiplico por 1,3, significa que eu estou colocando o preço P mais o aumento de 30%. Então, ele está me dizendo que essa é a técnica. Para me dar um aumento de 30%, eu multiplico por 1,3. Isso faz todo sentido, já que 1,3 eu posso reescrever como 130 sobre 100. Ou seja, é 130 por 100, 130%. E o que é o 130%? É o 100%, que é o preço que eu já tinha aqui. Isso aqui é o meu preço de saída, é o meu 100%. Lembra que o valor antigo é sempre o 100%. Então, eu já tinha ali o preço P 100%, e aí tenho mais um aumento de 30%. Então, realmente, 1,3 ele comporta esse 130%, ou seja, o 100% mais o respectivo aumento de 30%. E a partir desse raciocínio, eu posso aqui criar, então, uma tabela de taxas para facilitar o entendimento. Então, vou colocar aqui alguns exemplos no uso de taxas. Vou construir essa tabela aqui com uns 4 ou 5 exemplos. Aqui já tem 3. Aqui eu tenho 4. 5. Ok, então aqui eu vou fazer a divisão do valor percentual
e aqui para o aumento e para o desconto. Então vou colocar, lá foi 30%, vou usar um outro valor, vou usar aqui 40%. Aqui eu vou usar 70%. Vou usar 35%. Vou usar também 8%. E vou usar aqui 6,3%. Então aqui é a notação percentual. Aqui a taxa para o aumento. E aqui a taxa para o desconto. Então, se eu quero dar um aumento de 40%, eu multiplico o valor por 1,4. Se eu, para dar um aumento de 30%, multiplico por 1,3, para dar um aumento de 40%, eu multiplico por 1,4. Ou seja, tu tens um valor, uma altura, por exemplo, e multiplica por 1,4, tu vais ter essa altura dotada de um aumento de 40%. Se fosse 70%, eu multiplico por 1,7. Se for 35%, eu multiplico por 1,35. Isso é fácil de ser entendido, porque aumento de 35% é 135% que eu fico. Que é a mesma coisa que 135 por 100. E aí, se eu desloco a vírgula com esses dois zeros, isso me dá 1,35. Aumento de 8%. Vou multiplicar por quanto? Aí eu vou tomar cuidado. Ó. Se eu quero dar um aumento de 8%, eu fico com 108%. Isso, então, é 108 por 100. Duas casas aqui no denominador nos zeros. Vírgula caminhando duas casas no numerador, 1,08. Então, eu multiplico por 1,08. Porque se eu multiplicar por 1,8, o aumento é de 80%. E agora 6,3% de aumento. Então, eu tenho 106,3%. Então, isso é 106,3 por 100. Esses dois zeros fazem com que a vírgula se desloque duas casas para a esquerda. E eu fico com 1,063. Então, se eu multiplico por 1,063, eu estou dando um aumento de 6,3%. E o desconto? Bom, se eu vou dar agora um desconto de 40%, eu vou retirar 40%. Se eu retiro 40%, eu fico com quanto? Eu fico com 60%. E 60% é o mesmo que 60 por 100. Cancela zeros, isso é 0,6. Então, multiplico por 0,6. Para dar um desconto de 70%, eu multiplico por 0,7? Não, por 0,3. Porque eu vou retirar 70%. Se eu retiro 70%, eu fico com 30%. E 30% é 30 sobre 100, que deslocando a vírgula resulta 0,3. Um desconto de 35% significa que eu mantenho ainda 65%. E isso é 65 para 100, deslocando a vírgula, multiplica-se por 0,65. Então, se tu multiplicar alguma coisa por 0,65, tu vai estar dando aí um desconto de 35%. Desconto de 8%. Então, tu vai retirar 8%, vai ficar com 92%. 92% é 92 para 100. Desloca a vírgula, 0,92. Então, se tu multiplicar por 0,92, tu está dando um desconto de 8%. Desconto de 6,3%. Então, se eu tiro 6,3% de 100, eu fico com 94%.
93,7. Então eu fico aqui, esse espaço aqui, ó, 93,7%. Se eu desconto, se eu retiro 6,3%. 93,7% é o mesmo que 93,7 por 100. Desloca a vírgula pelos zeros, isso vai me dar 0,937. Então, se eu multiplicar aqui por 0,937, eu tenho o valor pelo qual, né, a taxa pela qual multiplico para um desconto de 6,3%. Ok? Então, funciona assim o uso das taxas. E quando eu somo a taxa de aumento com a taxa de desconto, em todos os casos, o valor dessa soma é 2. 1,4 mais 0,6 soma 2. 1,7 com 0,3 soma 2. 1,35 com 0,65 também soma 2. 1,08 com 0,92 a soma é 2. E aqui embaixo, somando também, resulta 2. Ok? E aqui nessa lâmina mais algumas ideias a respeito de porcentagem. Então, tenho ali um exemplo 1 dizendo que numa sala de aula possui 40 alunos, se 10 forem cometidos de uma conjuntivite, é possível fazer várias afirmações acerca dessa situação. Bom, então vou pensar assim, ó, vou calcular percentualmente o valor desses 10 alunos. Lembra que nós estabelecemos aqui uma situação prática para o cálculo percentual, que é o valor a partir do qual eu quero a porcentagem em relação ao total ou ao valor de referência, em relação ao total ou valor de referência, vezes 100. Então, isso vai me resultar um valor percentual. Aplicando isso nessa situação, eu tenho que a porcentagem é dada pelo valor 10 alunos em relação ao total, que são 40, vezes o 100. Aí eu vou cancelar esse 0 com esse 0, vou cancelar esse 0, não dá aqui. Eu tenho 10 vezes 10, 100, divide por 4. Então, eu tenho que esses 10 alunos se referem a 25, ou seja, 25% da turma. Então, dá para dizer que 25% estão acometidos de conjuntivite, estão com conjuntivite. E o restante não estão com conjuntivite. O que é o restante? Bom, o restante é o que completa o 100%, é a porcentagem, vamos dizer assim, complementar, e aí se refere a 75% em relação à conjuntivite estão sadios. Então, nota que esses dois valores, sim e não, estão com conjuntivite, não estão com conjuntivite, fecha 100%. Um exemplo 2, uma pessoa tinha 10 canetas e ela perdeu 2. Pergunta qual é a redução percentual. Bom, lembra da situação do mais antigo se refere ao 100% ou é a valor de referência. Então, eu tenho aqui, a pessoa tem 10 canetas e perde 2, e perde 2. Então, eu tenho 10 canetas menos 2 e eu fico com 8 canetas. Então, ele quer saber a redução percentual. Bom, a redução foi de 2 canetas. Então, eu quero saber sobre essas 2 canetas, o que isso representa percentualmente. E aí vem a minha dúvida. Eu vou calcular o 2 de forma percentual em cima do 10, tomando como referência o 10, ou em cima do 8, tomando como referência o 8. Aí lembra que o valor mais primitivo, em geral, ele é o 100%. Então, se a pessoa tinha 10 canetas e perdeu 2, o valor mais antigo é o 10. Então, o valor percentual, usando essa estratégia prática aqui, essa porcentagem, vai ser dada de que forma? Vai pegar o 2, que é o valor que eu quero, em relação ao total ou referência, que é o 10, e isso vezes 100. Então, o valor percentual vai ser dado por
Cancelo 0 aqui, cancelo 0 aqui, 2 sobre 1 é 2. 2 vezes 10, 20. Ou seja, o 2 se refere a 20%. Então, essas duas canetas se referem a 20% do 10, ou seja, foi uma perda de 20%. Ok. Agora, uma outra situação. Se no exemplo anterior a pessoa tivesse que adquirir duas novas canetas para repor aquelas que perdeu, qual seria o aumento percentual? Então, imagina, a pessoa quer voltar à quantidade 10. Ela perdeu duas, ficou com 8 e agora ela quer adquirir mais duas para voltar à quantidade 10. Então, agora eu tenho 8 canetas, vou comprar mais duas, então vou acrescentar duas para ficar com 10. E aí ele quer o aumento percentual. Bom, o aumento percentual é em cima desse 2 de novo. Então, a pergunta é, esse 2 representa quanto por cento? E aí lembra que a porcentagem, eu posso usar de novo aqui a regra prática, que é o valor que eu vou estabelecer o porcento, né? Vou calcular o percentual do valor, o 2, em relação à referência ao total. Lembra que o total, em geral, é dado pelo valor mais antigo. O valor mais antigo agora é o 8, porque eu parti de 8, somei 2 para ficar com 10. Então, esse 8 é o valor mais antigo. E isso vezes 100. Aí eu tenho aqui, posso fazer uma simplificação por 2 aqui. Vai resultar 1 e aqui vai resultar 4. E aí eu fico com 1 vezes 100, 100. Divide por 4. E aí o percentual será de 25%. Então, essas duas canetas agora, em relação às 8 que essa pessoa tinha para ficar com 10, então essas duas canetas se referem a 25%. Ok? Então, era isso e até a próxima.